Mais um podcast do Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Agora nós vamos para o tema do direito relacionado com o tema de tecnologias. E como eu já falei aqui em outros podcasts, eu estou tentando me habituar a não reproduzir essa sigla ideológica que não é inteligência porque não é humana. Eu conversei aqui com o Marcolino Joy num podcast anterior e ele chegou na máquinas de previsão, né? Essa relação entre o direito, né, e as novas tecnologias, principalmente no campo da defesa dos direitos. E eu falo aqui com o Diego Bosch, é isso? Diego Bockni, que é do escritório Garcês, um escritório importante que tem sede em Brasília, em outros estados, aqui em Santa Catarina, assessora, acompanha, faz consultoria para vários sindicatos, né? E traz esse tema que eu imagino que é uma grande novidade, né? Uma grande inovação do ponto de vista do campo sindical, essa relação entre as tecnologias, as novas tecnologias e o campo do direito. Portanto, muito obrigado pela sua presença, pela confiança, pelo apoio ao FBIS. Seja bem-vindo e conta para nós qual é essa abordagem que você fez hoje na oficina de direito. Perfeito, professor Paludo. Boa tarde, né? Agradeço imensamente o gentil convite para a gente poder aqui fazer uma troca de ideias, né? Não uma exposição a respeito, especificadamente, eu vou pedir licença para utilizar o termo, né, da inteligência artificial e os impactos nas relações de trabalho, né? A gente, primeiro, fizemos uma abordagem para identificar quais são os problemas que a inteligência artificial traz no âmbito das relações trabalhistas e sindicais, né? O algoritmo, ele acaba tendo algumas questões que levam a critérios discriminatórios que começam desde a contratação, né, dos empregados, né, que muitas vezes você verifica que existe um viés, porque atrás da inteligência artificial existe alguém programado, né? E dessa programação, muitas vezes ocorre de ter um viés racista, um viés que não se preocupa com a questão de gênero e que já vai só na contratação já tendo esses fatos discriminatórios. E no decorrer da relação de emprego também você vê a questão dos algoritmos, a questão do controle total sobre o trabalho, né, de cada movimento do trabalhador, a violação da sua privacidade, a imposição de metas abusivas e dinâmicas, né, que obviamente acarreta vai subindo a meta no adoecimento dos trabalhadores. Então são problemas que a gente identifica. Infelizmente a legislação brasileira ainda é muito não é tão avançada. Na verdade a legislação é muito escassa, precária, né? Exatamente com relação a enxergar direitos trabalhistas e sindicais na questão da regulamentação da inteligência artificial. O que nós temos? O Marco Civil da Internet no Brasil e um projeto de lei que está tramitando ainda do ponto de vista da regulamentação das redes sociais e algumas decisões do STF. Exatamente. Temos a LGPD também, né, que acaba sendo um marco normativo importante, mas não é suficiente, porque ele não foi feito com uma perspectiva trabalhista ou sindical, ele foi feito com uma perspectiva civil. Então, nós temos sim um projeto de lei, o 2338, que já tramitou, que foi de iniciativa do Senado Federal. Do Senado, né? Exatamente, agora encontra-se na Câmara dos Deputados, tem uma comissão especial de inteligência artificial, porém, a gente vê que é um espaço que ainda o sindicalismo, os trabalhadores precisam ocupar, esse debate no legislativo. O conteúdo do projeto Senado é razoável, né? Eu andei dando uma lida, até a gente fez um debate sobre isso e eu gostei, assim, do conteúdo. Acho que faz uma abordagem bem pé no chão, dentro dos limites, né, do que a gente pode esperar, né, do nosso Congresso Nacional, mas tem uma preocupação que a Câmara pode piorar o projeto. Não sei se você tem essa mesma avaliação nesse contexto político, correlação de força. Não tem perspectiva de passar esse projeto do jeito que veio do Senado e deve sair da Câmara pior do que entrou, é isso? A avaliação é a mesma, né? A gente tem hoje um Congresso obviamente formado por uma maioria conservadora,
que não apoia as pautas de direitos sociais. O projeto de lei que veio do Senado, ele vem com uma menção expressa de respeito a direitos trabalhistas, embora, na minha opinião, ainda ele poderia ter avançado mais com relação ao direito de transparência, ao direito de participação social com relação ao algoritmo, embora, né, não ignorou totalmente a perspectiva trabalhista. E sim, a gente tem esse receio aí de que se não houver, né, uma pressão do sindicalismo, dos trabalhadores junto ao Congresso Nacional, a gente pode ter perda do pouco que avançamos dentro do projeto que veio do Senado Federal. Embora tenha algumas questões, né? Por mais que haja algumas menções a direitos trabalhistas, veja-se que se você procurar no projeto original, o termo sindicato ele não aparece. No projeto de lei. Então é importante também destacar que a grande questão da relação de trabalho é justamente a diferença de poder de barganha entre o empregador e o empregado de forma individual. E o sindicato vem justamente dessa agremiação coletiva tentar contrapor isso. Então, se você tem uma legislação que só faz referência específica a direitos trabalhistas, mas sem ter uma perspectiva sindical, o trabalhador já entra naquela relação de forma desigual. Individualmente Exatamente. Não tem força para contrapor nada. Exatamente. Né? E nós fizemos já um debate aqui há pouco tempo, chamado Diálogos do Trabalho, inclusive incentivado pela Superintendência do Ministério do Trabalho aqui no estado, junto com o DIESE, universidade, outras instituições, com sindicalistas, né? É um evento que tem ligação aqui com o nosso fórum, e ali a gente discutia, por exemplo, a necessidade de estabelecer alguns critérios sobre a implantação desse software, dessas máquinas de previsão dentro do serviço público ou qualquer outro trabalho. Quer dizer, que haja um processo de diálogo com os trabalhadores, que eles participem e compreendam, né, o que vai ser a função da máquina, qual é o seu novo papel diante do uso dessas máquinas, e haja uma forma de compensação, de reorganização e adequação. Porque hoje é uma forma selvagem, né? Você chega, implanta a máquina, dispensa o trabalhador, aumenta o lucro e aumenta as consequências sociais, ambientais, principalmente, né, do adoecimento da saúde psicológico, não só das pessoas que saem, como dos que ficam trabalhando com as máquinas e do entorno, da família, da comunidade. Tem alguma perspectiva de avançar nesse sentido? Temos uma perspectiva de luta por esses direitos, né? Porque a gente tem alguns marcos legais internacionais que prevê o direito à transparência, e alguns são mais avançados no sentido de prever o direito de participação social, para justamente ter essa perspectiva de uma construção comunitária ou uma regulação comunitária do uso do algoritmo, em vez dessa forma, como você muito bem colocou, Paludo, dessa forma selvagem, sem qualquer tipo de regulamentação. Parece que a gente está na Revolução Industrial antes de início de qualquer tipo de regulamentação trabalhista, de trabalho infantil, de trabalho extenuante sem jornada de trabalho. É mais ou menos comparando ao cenário que a gente se encontra hoje no Brasil sobre inteligência artificial. Inclusive, na apresentação que a gente fez hoje, tive a oportunidade de trazer pelo menos 2 marcos referenciais legais, né, que é a Carta de Direitos da Espanha a respeito de inteligência artificial, que é uma carta programática que vem enumerando direitos de participação social, de direito expresso à desconexão, né? E também a gente tem a Lei Europeia de Inteligência Artificial de 2024, ela assim, normativa tem cogência, né? Que também traz essa perspectiva da ética da responsabilidade da utilização da inteligência artificial. Há uma preocupação muito grande com relação à geração de emprego, à perda de postos de trabalho e uma forma de reeducação da massa trabalhadora que eventualmente possa ser prejudicada, e também o direito de transparência e participação social. Ótimo. Vou fazer um pedido. Tu nos ajuda a elaborar um parágrafo para constar isso na nossa Carta de Florianópolis, que vamos aprovar hoje à tarde, um item específico sobre isso, nessa relação das máquinas inteligentes com máquinas de processamento de dados automático com a relação de trabalho. Perfeito. Temos essa condição. Queremos manifestar o posicionamento também desse fórum participativo aqui em relação a esse tema. Até agora a gente não conseguiu chegar numa redação também pela complexidade e o trabalho aqui. Eu queria ir finalizando aqui com outro, né? Tem muitas coisas, mas o que me deixa, assim, de certa forma, estarrecido é essa áurea
que se tem criado em relação aos algoritmos. Como se o algoritmo fosse um espírito que ninguém vê, ninguém pode tocar, desconhecido, né? Que ele entra dentro da rede e ele leva a rede para um lado, programa para o outro, etc. Quando você vai ver, é exatamente uma programação feita por alguém que toma faz uma escolha de que esse tipo de informação vai ter um alcance e aquele tipo de informação não vai ter um alcance, e muitas vezes isso vem junto com a discriminação, né, racial, com discriminações políticas importantes, escolhas políticas. Não é por acaso que há uma conexão na política entre essa direita extremista com as redes sociais, do ponto de vista da expansão, né, do alcance da entrega. Isso é programado, isso tem uma decisão política dos donos das redes sociais para isso. Então, eu queria que você fizesse o gancho dessa questão dos algoritmos para, já a partir daí, falar como a gente pode acessar mais informação, dialogar contigo e aprofundar esse debate sobre a questão da inteligência que não é artificial, né? Porque é uma inteligência humana dentro do movimento sindical. Exatamente, Paludo. Até me lembrou aquela frase, né? O sistema não permite. Não, o sistema não permite. Não, alguém determinou que não permite determinado tipo de ação ou atitude. É humano. Essa é uma decisão humana. É humana. Não tem nada de artificial. Não é uma entidade que para entre nós. Então, exatamente, a gente acaba caindo em problemas sérios, né? De discriminação. E trago exemplos práticos, né? A Amazon, uma das maiores empresas planetárias aí, detectou-se que o sistema de contratação deles acaba tendo um viés para contratar homens brancos. Fiéis. Exatamente. Também os viés de seleção. Os viés de seleção, exatamente. O próprio, a denúncia referente ao próprio LinkedIn também, de que por uma discriminação que seria racial, no sentido de que mais que a pessoa tenha qualificação, técnica, experiência em determinada área, alguns tipos de vagas não são destinadas a esse grupo, enquanto algumas vagas de natureza menos complexas são destinadas a esse grupo, você comparando pessoas de mesma formação. Então, isso é muito grave, né? E é um espaço que é necessário da reflexão, tanto da regulamentação como da luta sindical, para conquistar cláusulas com relação ao controle desses algoritmos, né? E eu trouxe na minha exposição alguns exemplos que a gente teve de não só aquela legislação nacional, mas sim de cláusulas em convenções e acordos coletivos de trabalho, em que justamente permitiu aos trabalhadores o acesso a esses algoritmos, o direito de revisão, né? Entre outros direitos de desconexão também. Então, enfim, o debate ele é muito rico. Conforme eu disse no início, o Brasil ainda é muito precária a regulamentação, então tem muito o que ser discutido e tem muito o que ser pleiteado pela... E quem quer aprofundar, como é que faz para entrar em contato contigo? Perfeito, Paludo. Então, né, representando aqui a Advocacia Garcês, né, nós temos nosso site, que é o advocaciagarcês.adv.br. Lá vão ter todos os contatos, nossos e-mails, nossos telefones, a gente fica à disposição. E, Paulo, mais uma vez, queria aqui constar, agradecer, né, o gentil convite para participar do evento. Está sendo um sucesso absoluto, né, o comentário entre todos, tanto sindicalistas, colegas advogados, jornalistas, enfim, todos os participantes mesmo, é unânime de como é algo que realmente está sendo disruptivo, né, com relação aos temas que abordem, a modernidade, né, a atualidade de tudo que está sendo discutido. Eu acho que é muito importante. Eu acho que está sendo criado um paradigma aqui que com certeza vai se expandir aí para o Brasil inteiro. Muito obrigado e continue acompanhando o podcast FBIS 2025. Obrigado, Paludo. Muito obrigado.